gente! Meu nome é Annalise Vitória e bem-vindos ao novo Conhecendo Jesus. Para continuar o nosso estudo de Salmos, eu vou ler para vocês o Salmo 38, Salmo de Davi para a lembrança. Versículo 1. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Nenhuma coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem a paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas, por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor, e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, ela me deixou. Os meus amigos e os meus companheiros estão ao longe da minha chaga, e os meus parentes se põem à distância. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal falam coisas que danificam, e imaginam astúcias todo dia. Mas eu, como surdo, não ouvia, e era como um mudo que não abre a boca. Assim, eu sou como um homem que não ouve, e em cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, espero. Tu, Senhor, meu Deus, me ouvirás. Porque dizia eu, ouve-me para que não se alegrem de mim. Quando escorrega o meu pé, eles se engrandecem contra mim. Porque estou prestes a coxear, a minha dor está constantemente perante mim. Porque eu declararei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se multiplicam. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porquanto eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor meu Deus, não te alongues de mim. Apressa-te, meu auxílio, Senhor, minha salvação. Olá, eu sou a Tádia Jamile. Minha filha acabou de ler o Salmo 38, então eu vou explicar um pouquinho sobre o Salmo 38. É uma lamentação penitencial de Davi, que descreve as consequências do pecado, incluindo enfermidades físicas, espirituais, a fuga de amigos e o fardo da culpa, expressando uma profunda confiança na salvação de Deus, que é o seu único refúgio. O salmista confessa sua insensatez e busca o perdão divino, reconhecendo que o pecado o afasta de Deus, mas, apesar da angústia, ele se volta para o Senhor como sua única esperança. As principais características do Salmo 38 são enfermidade e sofrimento. O salmista se sente atormentado por doenças e dores físicas e espirituais, que são apresentadas como resultado do peso da culpa e das iniquidades cometidas. Fuga dos amigos. Devido à sua condição, os amigos e companheiros se afastam, deixando-o isolado e com a sensação de rejeição. Reconhecimento do pecado. Davi confessa sua culpa e insensatez, reconhecendo que seus pecados são a causa de seu sofrimento e que o pecado mancha toda a vida. Confiança e pedido de socorro. Apesar da dor e do desespero, o salmista expressa uma forte confiança em Deus, a quem suplica por misericórdia, perdão e salvação. Silêncio diante dos inimigos. Para evitar que os ímpios blasfemem contra Deus, o salmista se cala das calúnias e ameaças, confiando que o Senhor o defenderá. E Deus defende mesmo, pode ter certeza. A mão de Deus, a expressão de que a mão de Deus pesa sobre ele, o que leva a um profundo quebrantamento e busca por Deus. Em resumo, o Salmo 38 nos ensina sobre a gravidade do pecado, suas consequências devastadoras e necessidade de confessar as iniquidades de Deus. Ao mesmo tempo, é um exemplo de fé e esperança, pois mesmo em meio à dor e à angústia,
O salmista se volta para o Senhor, reconhecendo-o como sua única fonte de salvação e cura. Ele nos lembra que devemos fugir do pecado e buscar a Deus para não nos afastarmos de sua presença e não sofrermos as consequências. Muito bem. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, como os personagens bíblicos, né, descrevem as suas fragilidades, né, os seus tropeços, né, os pecados que cometeram, os erros, mas mostra também a misericórdia de Deus sobre eles, né, sobre a nova chance que ganharam, receberam, e como Deus curou, restaurou e abençoou, né, e os usou para aquilo que eles foram designados. Então, da mesma forma, hoje em dia, né, os atos dos apóstolos continuam. As pessoas, né, porque é o único livro da Bíblia que não se encerra com um amém, né? Então, nós, todos os crentes, o que são os crentes? Os que confiam em Deus, os que acreditam em Deus, né? Os cristãos, nós podemos fazer milagres, nós podemos fazer as obras ainda maiores que foram feitas na antiguidade. Jesus mesmo falou isso. Então, a gente ora em nome de Jesus Cristo e o milagre acontece. Quem faz o milagre? Deus. A gente ora para Deus e em nome de Jesus o milagre acontece, a cura acontece, a libertação acontece, a restauração acontece, a cura interior, né? Então, todas as igrejas são hospitais. Está cheio de pessoas doentes, problemáticas lá dentro. Por quê? Vieram com uma carga pesada de sofrimento familiar, de sofrimento no mundo, do pecado, né? Então, elas estão num processo de cura e libertação. Todas, né? E nenhuma pessoa dentro da igreja é perfeita, assim como nenhuma igreja é perfeita, porque todas foram inventadas por homens. O único perfeito que andou na terra é Jesus Cristo, e ainda assim tentam denigrir a imagem dele, né? Tentam, mas não conseguem, né? Que nós que acreditamos em Jesus Cristo sabemos que ele é santo, que tudo que foi escrito sobre ele, todos os milagres atribuídos a ele aconteceram, porque continuam acontecendo. Eu já vi, já ouvi, já senti na minha vida, na minha família, como eu fui para a igreja, quanta cura, quanta libertação de traumas, né? Espíritos geracionais que agiam, foi oração para ser quebrada, toda influência do mal, e quanta coisa que eu já vi nessa minha caminhada cristã de 30 anos. Então, na igreja, na denominação, em outras denominações, em vários testemunhos pela televisão, e eu tenho uma capacidade que muita gente tem de se arrepiar por causa da unção do poder de Deus. A unção é o poder de Deus, é a glória de Deus que desce, né, para operar aquilo que precisa ser operado naquela pessoa. Então, eu sinto a cura, a libertação acontecendo na vida das pessoas, os testemunhos maravilhosos de transformação. Então, esse Deus do passado é o mesmo Deus de hoje, que faz milagres, pode fazer milagres ainda maiores. Só que as pessoas têm que buscar, têm que acreditar, têm que confiar, têm que perseverar em oração, né? Perseverar em oração, acreditar sempre, né? Mesmo em meio a lutas, a guerras espirituais, a guerras interiores, a problemas, né? Qual é o objetivo? Continuar um dia de cada vez. Eu mesma sou prova disso, né? Depois de atravessar burnout, síndrome do pânico, parece que tinha dias que eu não ia suportar, mas foi indo, foi passando. Os sintomas foram se amenizando. Graças a Deus, hoje eu posso olhar para trás, né? Mas não foi assim, de um dia para o outro, nem de um ano para o outro, levou um tempão, né? A minha família aqui sabe como que eu fiquei, né? Quantos quilos que eu emagreci, né? Então, mas tudo que eu passei, problemas que eu passei, né? Que a minha família aqui sabe, me levaram para mais perto do propósito que Deus tinha na minha vida, que sempre, desde que eu me converti, desde que eu
falei para Deus, eis-me aqui, Senhor, me usa como instrumento em tuas mãos, eu quero ser útil para ti na igreja, fora da igreja. Eu sentia que o meu chamado era de evangelista, né? Glória a Deus. E depois desse burnout, depois dessa síndrome do pânico, aliás, durante o processo de cura e libertação aqui, né? Eu estou falando, né? Eu comecei a falar, né? E glória a Deus, e Deus vem me abençoando, abençoando a minha família, abençoando a minha casa, a minha filha, né? E Deus é muito fiel, então não pare. Às vezes você pensa, tem que estar tudo certo, tem que estar tudo perfeito para eu falar de Deus. A minha mãe foi uma mulher católica não praticante, bem voltada para o espiritismo. Eu tinha até, mesmo falando para algumas pessoas assim, mas que isso perturbava ela mais ainda, porque nas crises dela, né, que ela teve, né, e graças a Deus, depois de uma oração específica de um pastor que era psiquiatra também, e mais num lugar lá que eu pedi oração específica numa outra denominação, né, que eu estava ali perto, e pedi oração para ela, além de toda a igreja orando, pessoas orando na época, né, e ela foi liberta do mal que ela sofria. Então, mas às vezes eu ficava quieta, eu não falava, olha, isso aqui não agrada a Deus. Mas se as pessoas lerem a Bíblia, elas vão ver que existe só uma vida. Lá em Hebreus 9:27 está bem claro, depois vem a morte, senão o sacrifício de Jesus Cristo seria cancelado. Por que melhorar nessa vida se eu posso ficar melhorando nas outras? Se vocês lerem, vocês vão ver que o Espírito Santo convencendo cada um, porque é só o Espírito Santo para convencer, eu posso falar, mas o Espírito Santo que vai convencer. Então, tantas coisas perturbam, tiram a paz, são coisas que as pessoas buscam, são tantas filosofias, tantas coisas que desagradam a Deus e que fazem mal para a alma, né? Quando a pessoa se entrega a Deus mesmo, se entrega para a palavra de Deus e a Bíblia é a fonte, com certeza ela vai ser mais abençoada, com certeza ela vai ter a certeza da salvação, que muitas pessoas não têm, e eu percebo isso claramente, sabe? Mesmo tendo uma religião, mas não tem certeza da salvação. Então, é porque não tem o conhecimento da palavra. Porque se você aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, se entregar para Ele, Deus joga os pecados no mar do esquecimento. Você vai tentar andar em retidão, no caminho estreito, né? Mas, se você tropeçar e errar, Deus sempre te dá uma nova chance. Claro que a gente não deve ficar dando brechas, né? Mas Deus te ama, Jesus te ama, Deus me ama. Deus ama as famílias da terra. E por isso agora nós vamos abençoar através de uma oração. Pai, cada vida, cada criança, cada homem e mulher, cada ancião, que são as pessoas mais experientes, são importantes para ti. Adolescentes, jovens, eu não sei para quem que eu tô falando, eu e minha filha estamos fazendo esse vídeo, até que ele tá ficando muito comprido, que eu tô percebendo, mas Deus, a gente ora e pede para que o Senhor fale, então que eu possa estar abençoando uma vida a se decidir por ti mesmo, pela tua palavra, pela tua justiça, e que essa vida seja transformada em ti, que haja cura e libertação, e mesmo com enfermidades, meu Deus, mesmo com problemas, que ela se considere digna para te servir, para te bendizer, para te exaltar, porque ninguém é perfeito nessa terra, só o teu Filho amado Jesus Cristo foi, e muito obrigada por deixar o Espírito Santo Consolador, o Espírito Santo que nos ajuda, que é o nosso companheiro fiel. Então abençoamos essa vida do alto da cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, assim, um ótimo dia e uma abençoada semana. Beijo no coração e Tchau. tchau!